Boa noite a todos. Em nome da Prefeitura Municipal de Itaara e a Secretaria de Planejamento e Gestão, damos início à presente audiência pública municipal, convocada para tratar do projeto de lei que institui o Programa de Regularização Fundiária, REURB, no município de Itaara e da outras providências. Também o projeto que altera o dispositivo de lei complementar municipal número 10, de 31 de agosto de 2020, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Itaara. Cumprimentamos e agradecemos a presença das autoridades, servidores públicos, representantes de entidades, conselheiros, associações comunitárias e de toda a população aqui presente. Reafirmamos que esse é um espaço de diálogo e de participação de todos. Convidamos a compor a mesa de honra. Eu vou apresentar os nossos técnicos que coordenarão a apresentação. Hoje nós temos a presença da Denise, nossa assessora superior do setor de projetos, a Flávia, nossa assessora jurídica, o Tiago, nosso engenheiro civil, a Manuela, nossa arquiteta, e a Bibiana, nossa fiscal. Essa audiência tem como objetivo garantir a transparência e a participação popular. É um momento de escuta e construção coletiva, onde a população pode apresentar sugestões, dúvidas e contribuições que serão consideradas no processo de elaboração e tomada de decisão pública. Neste momento, convidamos a senhora Flávia e o engenheiro civil Tiago para realizar a apresentação técnica sobre o tema desta audiência, trazendo as informações, dados e propostas que servirão de base para o debate público. Após a exposição, abriremos um espaço de manifestação e contribuição do público. Cada participante terá 5 minutos para sua fala, de forma que todos possam se expressar. As contribuições registradas nessa audiência serão encaminhadas para análise e poderão subsidiar as decisões e documentos oficiais relativos ao tema em pauta. Vou passar a palavra então para a Flávia. Não sei se vocês me ouvem bem sem microfone, porque me deu um pouquinho de dor de cabeça também alto. Tá. Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o projeto de lei que nós estamos ainda em fase de elaboração, a gente já tem o esboço dele, mas hoje é para apresentar esse projeto, a gente apresentar o que é o REURB. Eu trouxe um pouco os slides em termos menos técnicos, para que a população possa compreender, mas ao final, caso eu sei que tem gente aqui que tem a parte mais técnica, se quiser fazer questionamentos técnicos, fiquem bem à vontade. Então a gente vai abrir com a regularização fundiária, explicando o que é a REURB. Ela é uma lei, ela é uma lei federal, na verdade, que a gente pretende trazer para o âmbito do município e que ela se ocupa da regularização desses imóveis que foram ocupados de forma irregular. Ela pode ser solução para parcelamento irregular do solo, que o Thiago também pode explicar como funciona, falta de infraestrutura essencial, que seria luz, água, até a parte da própria via urbana, ausência de propriedade dos ocupantes e irregularidades urbanísticas e ambientais. Aqui eu trago o conceito do que é um núcleo urbano informal, para que todo mundo saiba o que realmente significa, que é aquele clandestino irregular, que ele não foi possível, de qualquer modo, as pessoas não tenham titulação. O que é a titulação? É a pessoa ter a propriedade, é ter o documento daquele imóvel. Eles foram ocupados sem seguir as normas municipais de parcelamento do solo, sem aprovação da prefeitura com relação ao projeto ou algo nesse sentido. Eles já são consolidados, é uma ocupação estável, em que as pessoas já tenham essa ocupação permanente naquele imóvel
em que estão há mais tempo, que têm sua residência, às vezes até não têm uma residência, mas são pessoas que já estão ali há mais tempo de uma forma permanente. Nesse caso, o parcelamento do solo irregular, né, ou clandestino, ele pode ser classificado como um desmembramento que não ocorreu, né, a aprovação da prefeitura, não teve um projeto de desmembramento para verificar se era viável, um loteamento também, né, que foi aberto de maneira irregular, não passou pelo processo de aprovação da prefeitura, ou então o parcelamento do solo irregular, ele pode ser até mesmo aquele que foi aprovado na prefeitura, ou ele não foi executado na sua totalidade, ou ele foi executado de maneira irregular comparado ao projeto aprovado na prefeitura. Então, todas essas hipóteses, né, de acontecimento se enquadram no conceito do núcleo urbano informal. Aqui eu trago um pouco quem é o ocupante, eu já falei um pouquinho, mas é aquela pessoa que tem realmente a posse daquele imóvel. Ela age como dono, mas mesmo não tendo o título, que é a escritura do imóvel. Legitimação da posse, a legitimação fundiária, o reconhecimento que a pessoa vai adquirir após todo esse processo da REURB, de propriedade sobre aquele imóvel que ela está instalada hoje, sem hoje ter a propriedade somente a posse. Certidão de regularização fundiária. São um pouco de conceitos que são trazidos na lei. Eu trouxe um pouquinho para quem quiser ler depois do projeto, para que compreenda de uma forma mais simples. Mas é um documento que, ao final, vai ser emitido pela prefeitura e que a pessoa vai ter ali o ateste da prefeitura que está regularizado aquele imóvel. E aí também vai proceder com a escritura daquele imóvel em nome dos ocupantes que agora passam a ser os proprietários. Lembrando sempre que essa escritura, né, essa certidão de regularização, ela tem que ser aposta no registro imóvel. Sim, para a escritura, no caso, a escritura definitiva. Eu trouxe alguns objetivos, o projeto de lei ele traz vários objetivos. Obviamente que o maior é a gente conceder essa moradia digna, né, habitação. Esse é o maior objetivo de um projeto de urbanização. Mas aqui a gente assegura também a prestação de serviço público, melhoria da condição urbanística e ambiental e o outro maior objetivo, que é o direito real em favor do ocupante. O ocupante ele passa a ser proprietário legal daquele imóvel que ocupa. Aqui tem alguns benefícios diretos, que é o documento da propriedade, que pode registrar no imóvel, no cartório de registro de imóveis. A gente vai ter a possibilidade de trazer mais investimentos para aquele núcleo urbano informal, água encanada, iluminação pública, rua asfaltada. Então, a casa regularizada, ela vale também mais no mercado, né, obviamente. Depois que estiver tudo regularizado, por exemplo, vocês vão conseguir, isso vai ser tem direito de herança, vocês podem vender, vocês podem alienar, gravar de ônus real. Eu tento falar em termos menos técnicos, mas é meio complicado para mim. Então, me desculpem se eu uma hora falar um termo técnico e vocês vão me compreender. A gente pode perguntar também. Fiquem à vontade para perguntar. Isso. Aqui a gente tem a parte de minha casa pode ser regularizada e quem paga como. E por que isso aqui a gente trouxe? Porque a REURB ela trata primordialmente de duas opções de REURB, a REURB S e a REURB E. Pode passar, deixa eu falar do REURB S. A REURB S, que é a regularização social, ela tem o apoio da prefeitura para famílias de baixa renda. Eu até estava olhando o nosso panfletinho, como ele foi emitido antes do nosso projeto de lei, ele está com a regra da lei federal. Então, não são os 5 salários mínimos que constam ali. Nesse caso, baixa renda, que está hoje no nosso projeto, foi feita uma análise pela assistência social, que seria até meio salário mínimo per capita, que é por pessoa que mora dentro da residência. Nesse caso da REURB-S, os custos envolvidos, né, são custeados pela prefeitura, com as obras de infraestrutura essencial, que são aquelas que eu falei, que é água, luz,
ruas, né, que são necessárias para a regularização deste bairro. Neste caso, então, é a prefeitura que faz o custeio dessas infraestruturas necessárias para realizar a REURB naquele local. Ela tem ali, ó, a baixa renda, ela é feita através do estudo social do cadastro único. Então, ela vai seguir, aqui no município, ela vai seguir o cadastro único. Vamos enxergar. A segunda modalidade do REURB que nós temos é o REURB-E, que é o de interesse específico. Nesse caso, são reocupações irregulares de pessoas que não têm o perfil de baixa renda. Então, todas as pessoas, moradores de ocupações irregulares, que não têm o perfil de baixa renda, que a princípio hoje está sendo tratada como meio salário mínimo per capita, neste projeto, ele se enquadra na REURB-E. Nesse caso, as regularizações e as melhorias são custeadas pelos próprios beneficiários, potenciais beneficiários. Pode ser que a prefeitura indique, por exemplo, este local ele é passível de REURB-E. Pode ser que a prefeitura indique e faça essas adequações, mas após esse valor é custeado pelos moradores daquele local. Aqui é o caminho da regularização com passo a passo. Quem pode pedir, a gente já teve aquele slide inicial, que é o ocupante, ou ele individualmente, ou o grupo, que pode ser uma associação de moradores. A própria prefeitura ela pode identificar esse núcleo urbano informal e os proprietários também, proprietário de terreno, loteador, empresa. Aí a prefeitura vai analisar esse pedido. Acho que não sei se fala essa parte da análise do pedido. Na verdade, a análise do pedido ela vai ser feita através da comissão, né? Vai ser formada uma comissão. Vai ser feito apenas um requerimento direto para a comissão e a comissão vai analisar. Isso. O primeiro passo, a comissão vai analisar, né, o real enquadramento do pedido, se seria REURB-S ou se seria REURB-E, né? Através de estudos, a comissão é formada por todos os entes que regem, né, a análise do estudo da REURB. Então, vai ter participação da assistência social, vai ter participação do setor ambiental e vai ter participação da Secretaria de Planejamento como um todo, com o setor de engenharia e projetos, né, e o planejamento, né, do planejamento urbano da cidade. Aí, nesse caso, vocês vão fazer o pedido, né? O projeto da lei ele traz um passo a passo do que vai ter que ter esse pedido. E aí, neste caso, esta comissão vai analisar em que tipo se enquadra essa REURB, se S ou se E. Se a prefeitura, por exemplo, essa REURB que é S, não concordei, tem prazo também para fazer recurso com relação a isso. Aqui é mais a elaboração do projeto, né? Vai ter profissional especializado, tem que participar um engenheiro, um arquiteto ou da prefeitura ou contratado. Não necessariamente a prefeitura vai fazer com o corpo técnico dela, porque, infelizmente, hoje, nosso corpo técnico até acredito que não abarcaria fazer todos os projetos com relação à REURB-S. Então, possivelmente, vai ser contratada uma empresa que vai fazer essa questão técnica, realmente, do REURB-S, que faz um desenho detalhado de como o núcleo urbano informal vai ficar depois da regularização. Inclui rua, lote, área pública, sistema de água, o que for necessário para organizar o local. Aí tem a comissão que é aquela que vai ser formada por uma lei específica após, e vai ter participação dos técnicos da prefeitura. Se for preciso corrigir algo, vai ter também um prazo para fazer essas alterações no projeto. Após a análise, a prefeitura dá a aprovação final e também, como eu falei, vai ter, sim, no caso de recurso de 15 dias úteis, caso alguém não concorde com a decisão do enquadramento. Aqui o final foi o que eu falei no início, que tem a expedição do CRF, depois de tudo aprovado, do projeto. Vocês recebem, né, o CRF e vocês podem fazer o registro no cartório, e esse projeto ele é registrado também
no cartório, e ao final, depois disso tudo, vocês recebem e tem o título realmente de proprietário dessa posse. É importante ressaltar. Isso é importante. O URBS, aqueles que foram fazer a registro do cartório de imóveis, eles têm, no caso de vocês, têm inscrição também de todos os emolumentos ali do registro de imóveis. É importante ressaltar o prazo de 180 dias após a emissão da CRF para o registro em cartório. Se passado esse prazo, né, a CRF perde seu efeito. Eu acabei esquecendo de comentar, mas um exemplo, né, de parcelamento de solo irregular também pode ser aquele que foi aprovado pela prefeitura, foi executado conforme o projeto, porém o empreendedor acabou não realizando o registro no cartório de registro de imóveis. Isso também configuraria um parcelamento de solo irregular. Aqui é mais uma relação ambiental mesmo. Se tiver algum risco, na verdade, esse estudo vai ser feito em qualquer caso, né? Um estudo ambiental. Porém, se tiver uma área que realmente a gente conheça que tem risco de deslizamento, de enchente, vai ser feito um estudo mais a fundo desse risco e a Defesa Civil também vai ser consultada para garantir a segurança dessa ocupação. Aqui a gente tem algumas perguntas frequentes. Regularizar um terreno é o mesmo que regularizar a minha casa? Não é a mesma coisa. No REURB, a gente fala primordialmente em regularização do imóvel terreno. Nada impede que a construção seja feita ou juntamente ou após com a regularização do imóvel. Nada impede, pode ser feito também. Mas não cabe o caso da prefeitura. Sim. São processos distintos. A regularização vai ser do terreno, Isso, não exato. da casa. Mas não impede que vocês, quando forem fazer o devido trâmite legal no cartório, vocês vejam assim, ó, a construção eu posso regularizar junto. Nada impede isso. Quanto tempo leva? Isso a gente não tem como dizer para vocês. Não, porque a gente vai ter que fazer uma análise de caso a caso e pode ser, por exemplo, alguns meses ou até mais de anos. Possivelmente vai levar bastante tempo, que não sejam alguns meses. O importante é começar. Depois de começar, vai seguir o seu trâmite e vai chegar ao final porque é certidão. Tem que sair da casa durante o REURB? Não precisa. Vou pagar IPTU depois da regularização. Hoje não pago. Possibilidades. Hoje não pago. Sim. Vai ter que ser pago o IPTU porque vai entrar no cadastro fiscal da prefeitura se já não está. Posso vender minha casa ou deixar de herança depois da REURB? Sim. E isso é um dos grandes benefícios da REURB. E como vocês vão ter essa propriedade deste imóvel, vocês podem fazer tudo, vender, financiar, deixar de herança, doar, se quiser. Tudo isso vai ser possibilitado com o título de propriedade deste imóvel. O que acontece se não participar? Você pode perder a chance de regularizar o seu imóvel. Este projeto de lei tem um prazo, esqueci de comentar com vocês de vigência deles. Deixa eu só confirmar se são 36. 24? 24 meses, então são 2 anos. A gente, com possibilidade de prorrogação, né? Caso a gente veja que realmente não vai dar tempo. Mas o prazo inicial de validade deste projeto e a aplicação dele são 24 meses, então dentro deste período é possível fazer a REURB para quem tiver esse interesse. Se o meu terreno for invadido ou tomado, o que eu faço? Nesses casos já não é REURB, não é substituto de processo judicial de disputa de posse. Receberei o documento depois da REURB? Sim. Esse que é o nosso objetivo final, que é o título de propriedade registrado em cartório com matrícula individualizada do terreno. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que só uma informação que a REURB ela é aplicada para casos de núcleos informais, né, dados até a data de 22 de dezembro de 2016. Posterior a essa data, esses outros procedimentos não seria regularização a partir dessa lei.
Posso perguntar uma coisa? Não sei se pode. Eu sei que o REURB é dividido em duas áreas de pessoas, né? Baixa renda e alta renda. Não alta renda, mas que não. Tá, eu te pergunto assim, nós sabemos que hoje tem várias áreas em Itaara que não vai passar o alinhamento de rua, Osório, o pessoal do Osório sabe, né? Né? Isso aí a prefeitura, qual é a participação dela, por exemplo? Da REURB de água. Sim, toda a infraestrutura. Tá, infraestrutura, tá? Mas Infraestrutura básica para vocês. E o calçamento? Vai ter que ter para poder passar no projeto de vocês? Eu estou perguntando assim, porque nós já entramos num processo de REURB, né? E foi porque nós tínhamos engenheiros, fizemos um projeto, não lá na Osório, fiz no seu rock, né? E daí nós tínhamos que ver qual é o principal, o que é a participação da prefeitura nesse sentido, para a gente saber. Porque quando vê, eu não passo na renda, ele passa, o meu vizinho lá adiante não passa, entendeu? Daí o que ele vai ficar é aquele balanço, mas eu não vou poder, não vou conseguir fazer, né? E aquela vez nós tivemos essa dificuldade para ver com a prefeitura qual seria a situação. Ó, gente, nós não vamos pedir calçamento. No começo não vamos pedir calçamento. Tem áreas que não vai dar o recuo. Isso aí é uma coisa que tem que ser analisada, porque daí quando vê eu quero fazer e não vai passar do lado da casa do meu vizinho. Tem áreas que não vai dar retorno, final de rua não vai ter retorno. Eu acredito assim, que essa é uma parte que a gente vai ter que verificar em loco no tempo correto. É só porque daí você vai ter que contratar, quando tiver atividade, você pode contratar um profissional para trazer o processo para a prefeitura, tipo o pessoal da Janteovina, né, que está regularizando, e nós chegamos ali, mas não vai passar por essa rua. Né? Daí eu não sei se daria para trazer vocês antes fazer uma análise para dizer, ó, vocês não vão conseguir passar, ter que modificar As a questões coisa. de por exemplo, fluviário, essas questões elas vão ser analisadas, elas inclusive podem ser adaptadas em ambas as REURBs. Então, por exemplo, a nossa rua não tem a largura que consta na lei, não tem problema, isso pode ser adaptado no projeto, inclusive pode ser dada outra metragem para a regularização. Esse problema tem muitos, né? Sim. Até acho que foi 2019, teve uma lei de ruas, né? Foi feito para a avenida, acho que foi, né? Isso aí teria que ver se vão modificar até agora em diante. Por exemplo, eu acho que se vai modificar, porque teve uma sessão na Câmara até nesse dia, do recuo de ruas, seria também interessante, já foi com ela, né? Porque isso aí teria que ver, não, o meu ponto de vista, a gente só vai, tu não começar o processo, quando tu chega ali, não vai dar. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tu te refere ao calçamento, pavimentação da rua ou a calçada? Não, eu me refiro assim, porque por REURB, que eu sei que tem que ter água, luz, A estrutura calçamento, esgoto, né? Daí A infraestrutura básica. A estrutura básica, né, na letra da lei, se refere a abastecimento de água, luz, esgoto sanitário, distribuição de energia elétrica e sistema de manejo de águas pluviais. Então, a pavimentação não está incluída. Daí eu digo assim, que daí vai trancar muita gente. Quem não passar por essa baixa renda não vai poder fazer, entendeu? Daí que vai ficar mais difícil. Questões de segurança básicas, assim, água, luz. Seria só o básico, água, luz e a luz. Que teve Sobrevivência. É que daí é uma coisa que fica mais nítido, possa passar naquela baixa renda. É que o que teve uma situação, tá? Que talvez esteja tendo um pouco de confusão, é que num projeto de lei inicial, que era a sugestão para os municípios, que é a sugestão geral para os municípios das consultorias, né, de Estado, elas sugerem que se exija calçada em função da acessibilidade. Por isso que eu acho que está tendo porque o calçamento ele não é. Mas isso não vem da lei federal. E justamente por não ser obrigatório na lei federal, vendo a situação de Itaara, né, isso foi retirado do projeto de lei, porque de fato várias vias aqui não vão ter como ter os 2 metros de calçada, que seria para acessibilidade. Mas isso foi retirado daí. Isso foi retirado.
Flaviana, por favor. Eu vejo que a situação que foi colocada como exemplo, por exemplo, da Osório, ela não se enquadraria no MUSEIs por interesse social, uma vez que nós temos ali, por exemplo, se nós formos tratar de gabarito de rua e desse retorno, isso vai afetar diretamente todas as pessoas. Se ali tiver um critério de baixa renda ou não, de REURB-S ou REURB, eu vejo que isso não teria possibilidade de acontecer se não fosse declarado como sendo de interesse social o caso da Osório. Pelo parco tempo que nós temos aqui e pela análise, pela ausência de análise de estudos, porque vê que nós chegamos num projeto de lei de REURB e nós não temos informações concernentes a quais são as principais comunidades que devem ser atacadas pelo REURB, atacadas no bom sentido, né? De solução dos problemas. Abarcadas, né? Então, isso causa muita confusão para as pessoas que estão ouvindo, porque às vezes há uma propaganda, só um momento, mas há uma ineficiência final do próprio programa, por assim dizer, porque eu vi que vocês colocaram aqui a questão da baixa renda limitando a meio salário mínimo. Só que nós temos uma série de requisitos documentais aqui, como georreferenciamento e outros profissionais, que custam caro. Muitas famílias que não se enquadrarem nesta baixa renda, que em termos per capita é muito pequeno mesmo, mal dá para o sustento, de que forma essas pessoas vão fazer por conta própria, sendo que estes documentos necessários não constam do rol daquilo que seria de competência do município, que está restrito ao fornecimento ou a parte de esgoto, de iluminação e etc. Eu vejo que isso aí acabaria ficando inviável para a maior parte da população que dependeria de um REURB e que seriam os maiores beneficiários, em detrimento daqueles que podem pagar pelo serviço, então seriam os beneficiários diretos da lei do REURB. Então, eu acho que essas situações, antes de nós tratarmos esse projeto de lei, que eu entendo que ele é, sim, muito importante, é bom que se tenha um olhar mais apurado, porque nós temos comunidades inteiras dependentes disso, e a questão de consolidação também, só para fechar aqui dentro dos meus 5 minutos, de situações consolidadas de ocupação irregular, que vai se tratar aqui de 2016, não raras vezes a gente tem levado demandas para o Executivo, a Bibiana sabe disso, o Thiago, às vezes eu comento sobre isso também, que é o quê? As pessoas reclamam que essa ocupação está se dando de forma errônea, indevida, não há uma atuação por parte do município e ela segue acontecendo. Quantos REURBs nós iremos precisar se não tiver, de fato, uma tomada de providência por parte do Executivo de coibir esse tipo de ocupação indevida? E isso tem afetado as propriedades particulares das pessoas, causando muito transtorno. Então, eu vejo que esses pontos deveriam ser um objeto de análise, e assim, em questão também da Coab da Vila Etelvina, assim, chamada de Coab, nem sei se eles são mutuários, na parte legal da palavra, do termo, mutuários, porque eu nunca consegui verificar documentos relativos àquilo que se chama de Coab da Etelvina. Então, eu chamo a atenção para esses fatores. Com relação a ter mais pessoas que possam participar do MPF, desenvolver no mesmo local, nada impede que a gente faça naquele local. Doutora Flávia, se ela me permite uma parte. Eu peço desculpa que eu cheguei um pouco atrasado, tinha compromissos pessoais, mas já que foi aberto a pergunta quando apresentar para o senhor, estou aqui representando o prefeito, quero saudar os vereadores que estão aqui, e demais da comunidade, o Rogério que está aqui nos prestigiando, transmitindo para a comunidade, os técnicos da prefeitura que foram incumbidos pela administração para elaborar esse projeto. A administração qualificou eles com curso junto ao ICAN, essa questão toda, porque é um projeto piloto do município. E a nossa gestão vai iniciar, sim, e é uma questão muito complexa, mas nós temos que iniciar. E a meta é nós iniciar na Vila Osório, no REURB social, e lá na Vila Etelvina, na Coab da Vila Etelvina. Então, o REURB tem 2 tipos, o social e o econômico. O econômico são aquelas pessoas que moram no loteamento, que ainda não tem estrutura, que eu não vou chamar de informal, porque nós temos... Isso não é culpa do morador. O cara vai fazer 30 anos
e a gente tem que dar um norte, sim, tem que regulamentar o loteamento, dar dignidade para a população, para os moradores, né, Coronel Nélio? E a Câmara tem um papel fundamental ao analisar esse projeto quando for mandado para a Casa Legislativa. Nós, do Executivo, queremos discutir nessa audiência pública aqui com vocês, com a comunidade, depois vamos encaminhar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, lá vai ter mais tempo das comissões, do Poder Legislativo, apresentar emenda, apresentar proposta, mas o inicial que é importante é ouvir vocês, a comunidade, vocês que moram, e que eu não digo que vocês moram informal. Eu acho que o sonho de cada um é ter a sua escritura do seu terreno, se o dia quiser averbar sua casa, pegar um financiamento na Caixa, fazer uma construção, independente do recurso social ou econômico, esse projeto de lei que nós vamos encaminhar para a Câmara é uma meta do Executivo que vai dando norte para isso. E aí vai estar estipulado a faixa de terreno, acho que os técnicos já falaram aqui, mais ou menos, vai ser tudo planejado, tudo adequado. E hoje é a vez da população, de vocês aqui se manifestarem, colocar, vai ser feita uma ata, já se faz uma ata, parece, vai ser feita. Então, assim, ó, é um passo importante, não é novidade de hoje, muito se fala, pouco se faz. E nós queremos fazer. Eu sei que nós não vamos conseguir, de repente, fazer em toda Itaara, mas no social nós vamos iniciar na Vila Osório, na comunidade da Vila Teuvina, porque tem sugestão dentro do município, que vem da Câmara e nós atendemos, e a proposta do Executivo é encaminhar o projeto de lei para a Câmara, sim, eximindo o morador, principalmente do recurso social. A questão de cartório não tem custo, é isento da escritura, isso é sem custo. A questão do loteamento, lá do mapeamento dos terrenos, isso o município vai ter que fazer através de dotação orçamentária própria para aquelas famílias que se enquadram no recurso social. E a gente quer ser também para aqueles que têm condições, que é o recurso econômico, que é outra categoria, auxiliar. E tudo isso vai estar regulamentado de acordo com a lei federal, que regula o REURB, o decreto federal, e que nós vamos encaminhar para seguir com a lei municipal. Da minha parte, então, nesse momento é isso. Agradeço assim, a presença de todos aqui em nome do prefeito Sandro. Ele não está aqui porque está num compromisso fora do município, mas eu estou aqui representando o município à disposição de vocês. Não, mas eu lhe pergunto só uma coisa. Então, nós dependemos, para começar, da Câmara. Não. Esse debate, sim, esse debate aqui está sendo apresentado, nós elaboramos um projeto de lei, uma audiência pública. Se vocês permitem, só vamos manter a ordem e a gente responder primeiro ao questionamento técnico, tá? Primeiramente, né, nada impede que haja o REURB misto, né? Então, às vezes, vai acontecer de terem localidades onde vão ter pessoas com maiores condições ou menores condições, onde vai ser implantado misto. Quanto à questão dos custos, a gente sabe que às vezes é complicado a gente pagar à vista. A possibilidade que há para o município, e que daí vai ser estudado, né, até para o município também tem que ver a perna que tem, né, para isso, né. A senhora sabe bem que a gente tem que cuidar muito da lei de responsabilidade fiscal, né, então. Mas uma das possibilidades que a lei federal traz, né, é de que o município pague e depois seja ressarcido pelos interessados, né? Então, há uma possibilidade de que o município, tendo condições para isso, né, arque em primeiro momento com esse valor e depois seja ajustado uma forma de ressarcimento, parcelado, né, num prazo que fique tranquilo para as pessoas arcarem, né, e que também não tire também essa certa contrapartida, né? Porque é necessária, a própria lei, né, federal traz isso. E o balizador ali do baixa renda, né, do meio salário, a gente sabe que é baixo, mas realmente são as pessoas que precisam muito, né, que seja gratuito, daí no caso, porque realmente nunca teriam condições nem mesmo, né, parcelado depois. E a gente considerou, né, na nossa equipe, assim, no geral de estudos,
de que, sendo per capita, seria a forma mais justa, né? Porque às vezes, né, as pessoas recebem 3 salários mínimos, mas moram em 2, às vezes recebem 3 salários mínimos, moram em 10. Então, é em função disso que foi definido, mas há essa possibilidade do município investir e depois ser ressarcido de maneira parcelada a um prazo bem razoável. Queria fazer uma pergunta. Não é legalizado lá, é uma área maior. Eu tenho meu filho que tem uma casa para mim. Eu posso dividir, fazer uma escritura Sim. Claro, né, aquilo, cada situação tem que avaliar. A gente não sabe nem se cabe reúne no caso de vocês, né? A gente tem que avaliar. Mas, com certeza, cada um vai poder ter a separação do seu lote. Os que cabem dentro do REURB vai poder ter a separação do seu lote. Mas é claro, sempre trazendo, sempre bem ressaltado que a pergunta no primeiro momento, né? Sendo pai e filho, cada um com o seu lote do lado, pode. Mas é aquilo, ainda tem que estudar. Não estou dizendo que o seu caso específico possa, porque tem que avaliar para ver se cabe no regramento. Né? Gente, boa noite a todos. O município já fez uma classificação dos núcleos urbanos formais e informais, já temos essa ata, essa ideia, para poder facilitar, de acordo com a pergunta do senhor ali. Por exemplo, aqui no Osório, o que ele falou vai ser social. Mas na Vila Osório, nós temos pessoas que não precisam do social, pode ser econômico. Então, de acordo com o que o senhor falou ali, nós temos que ter uma flexibilidade para analisar caso a caso. Eu acredito que o município tem que classificar esses núcleos urbanos dentro do que está na lei, no projeto de lei, para que ele possa, então, a pessoa já se adequar. O outro aspecto é o seguinte: as nossas ruas nasceram como estão. Não serão alargadas, não vão queremos calçadas de 2 metros, por exemplo, na minha rua. A Vitória fala assim: se botar calçada de 2 metros, ela fecha. Então, deixa eu só cumprir, por favor. Então, eu acredito que Tara nasceu assim. E o REURB vem para quê? Para dar legitimidade à propriedade, né? Porque nós temos locais onde a propriedade já existe e os outros não conseguem. Por exemplo, do lado do leite tem casas com registro, matrícula com propriedade. E as outras não. Então, eu acredito que o bom senso, que a comissão que vai analisar, ela tem que ter flexibilidade para atender as demandas e buscar soluções, não engessar na lei. Nós temos que ter uma flexibilidade para atender, porque nós vamos ter lote fora do tamanho padrão, fora da área. Tudo isso vai acontecer porque o real tem que estar assim. Então, eu coloco exatamente isso. Esses núcleos informais, o núcleo urbano, o núcleo formal, o consolidado, aquele que está nas áreas de preservação, isso seria o primeiro trabalho da prefeitura em levantar todos esses locais. Isso facilitaria, então, a orientação para aquele que fosse solicitar o seu REURB e regularizar ali, por exemplo, perto da caixa do vizinho. Todo aquele lado esquerdo é a área de preservação. As pessoas estão 30, 40 anos ali. Tem que haver compensação? Tem que haver compensação. Compensação de plantio de árvores, tudo aquilo que a gente sabe do meio ambiente, mas elas não vão chegar. Elas têm árvore, tem isso, não podem ter. O custo de tudo isso vai ser reduzido porque, com o aumento da arrecadação de IPTU, vai bancar todo o IPTU. O nosso IPTU é um dos mais caros. Então, isso a gente tem que tratar. Então, as colocações que eu faço são essas, para a gente buscar dentro de um projeto flexível, que as pessoas possam chegar na prefeitura e fazer o seu processo e ter a orientação correta. Eu posso, o outro não pode, mas vamos ajudar aqui para poder o quê? Que aquele grupo, aquela sequência de pessoas desse banco de papel consigam todos regularizar e acesso a financiamento, as próprias de matrícula, a posse e a propriedade, a posse da a propriedade do seu lote e é funcionado por todos.
Então, eu acredito que a gente tem que ter uma flexibilidade mesmo. O projeto anterior que discutimos, ele foi muito bem retirado para ser adequado. Eu acho que ele vai voltar de uma maneira já, na conversa que a gente teve, já praticamente pronta. O nosso trabalho vai ser facilitado lá na Câmara. Mas eu penso isso. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido. Se a Prefeitura, se o Poder Executivo quer ajudar, ele tem que ter flexibilidade. Não é ter ser permissivo. Tem que ser flexível para atender as demandas. E os olhos têm várias características. Tem pessoas que têm capacidade de pagamento, outras não têm. Isso vai ter que ser muito bem analisado. Não pode ser um grupo só. Então, eu sugiro que os grupos sejam delimitados e demarcados, como o formal, o plano, dentro do que está na lei. Para que as pessoas já dentro, como forem fazer, tomar uma usada. A usada é o plano informal. Eu não vou fazer esse aspecto, e seria bem interessante. Esse que eu coloco para o senhor. Mas, assim, o que acontece? Praticamente, eu acredito, não vou dizer todos, porque a gente não tem como ter essa total visão, mas praticamente todos aqui serão mistos, porque é a realidade de Itaara, em que um local onde tem um agrupamento social também tem pessoas com melhores condições financeiras, né? Então, o que acontece? A gente sabe que em determinados locais vai haver social. Não quer dizer que não vai ter o de interesse específico junto. E aí vai entrar no misto, né? Então, essa questão do social é porque a gente sabe que ele vai ter social, mas também vai ter misto. Só que o misto parte da pessoa ter interesse porque ela vai acabar tendo um custo, né? Então, enfim. Aproveitando que a colega disse, a lei do REURB, tanto a federal como a municipal, né, que está sendo disposta nesse projeto, ela prevê e permite a realização da REURB por etapas. Então, poderia ser uma alternativa nesses núcleos que nós temos várias condições, fazer a regularização por etapas. Né? Separar, então, dentro de um núcleo maior existem pequenas concentrações, né, com diferentes características. Com relação à flexibilização, a lei prevê, né, como casos que foram citados ali, de lotes que não atendem a área mínima, atestada mínima prevista na lei do desenvolvimento, uso e ocupação do solo, prevê a flexibilização para ruas que não têm, né, a largura necessária. Então, essa flexibilização, sim, ela é prevista. A REURB ela é para regularizar situações que justamente foram feitas, não todas, né, mas foram feitas sem seguir uma legislação. Então, a gente sabe que tem casos que, se não tiver a flexibilização, não vai ter como regularizar. Com relação aos estudos, tanto social quanto ambiental, quanto a questão, né, do vereador contou, está em APP, está em área rural, está em área de risco, os estudos eles fazem parte do processo. Então, junto do projeto já referenciado, com a delimitação das ruas, dos lotes, deve ser apresentado os estudos. Então, nós temos ali como itens, né, previstos do projeto de regularização. Deixa eu só localizar aqui. Até porque são esses estudos que vão nomear os núcleos. Né? São através desses estudos que a gente vai conseguir saber quem é o S, quem é o E. E até mesmo a possibilidade de fazer o isso. Então, temos contemplado no projeto de REURB, né, o levantamento planeotimétrico, né, com todas as informações, estudo preliminar de desconformidades de situação jurídica, urbanística e ambiental. Aí tem projetos, memoriais descritivos, e nós temos estudos técnicos que devem ser realizados, né, com relação a risco ambiental, e na questão da execução da infraestrutura básica também deve ser apresentada um cronograma, né, de execução, porque isso tudo tem que ter um prazo, e também um termo de compromisso, né, de que vai ser finalizada essa execução da infraestrutura básica. Então, todas essas questões, elas variam de caso a caso, né, mas com certeza seria importante por parte, né, do poder público já ter um mapeamento. E isso eu diria que no dia a dia nós lidamos ali com a população,
que chegam solicitações para nós de regularização de edificações, de parcelamento de solo, ligação de água e energia, a gente, a cada dia que passa, vai conhecendo mais, né, o panorama geral do município de Itaara e conhecendo as localidades e suas particularidades. E claro, assim, né, hoje a gente tem a visão do que é o REURB, né, e vendo a situação, a realidade de Itaara, a gente percebe que são muitos lugares, mas é um passo de cada vez, né. Então, o primeiro passo que a gente teve foi se qualificar nisso e apresentar um projeto de lei que conseguisse atender Itaara. Porque não adianta a gente fazer um projeto de lei, por exemplo, que exigisse a calçada lá, né, com a acessibilidade, e aí a gente não teria diversos lugares que não poderia entrar de carro, né? Então, foi assim, de uma forma geral. É claro que depois da aprovação do projeto de lei, antes mesmo de começar o atendimento, vai ser montada a comissão, né? Uma comissão que vai ser multidisciplinar. E essa comissão também vai estudar daí a realidade local mais a fundo, até para poder orientar melhor os cidadãos, né? Não vai deixar de exigir o que precisa ali, né? Então, tem coisas que serão técnicas a ponto de não chegarem, né, nos nossos conhecimentos enquanto técnicos aqui do município, né? Então vai ser necessário, muitas vezes, contratação de profissionais mais específicos, mas para a gente poder orientar a população, que hoje, no geral, a gente até consegue, mas muitas vezes falta a gente saber mais, ter mais esse levantamento específico. Esse levantamento mais detalhado a gente vai fazer já com a comissão, daí já de forma oficial. Pode falar. Boa noite a todos. Registradora civil de Itaara. Então, fico à disposição para vocês o que for necessário. Parabenizar a Prefeitura por proporcionar esse momento. A REURB em Itaara, ela é fundamental. Hoje ainda estávamos no mutirão da Coab em Santa Maria, também sou registradora civil de Santa Maria. Estamos num projeto muito envolvente, que é regularizar a Coab lá. E em conversa com o registro de imóveis, o Dr. Ricardo, que me autorizou a falar no nome do registrador e do registro de imóveis, nós temos em torno de 70% de imóveis irregulares em Itaara. Então, isso é muito prejudicial para a população como um todo e para o município, porque a partir do momento em que houver a regularização, a renda do município, tanto em termos de IPTU quanto em termos de ITBI, cresce. Hoje, em conversa com o Dr. Wagner Bittencourt, que é o secretário da Habitação de Santa Maria, ele me relatou um número que me chamou a atenção. No ano passado, foram regularizados em torno de 2.700 imóveis, o que gerou para Santa Maria, em IPTU, neste ano, 5 milhões. Então, é muito importante que haja esse envolvimento do poder público e da comunidade para que a gente consiga promover. É claro que o EURS é o que todo mundo gostaria, mas nem sempre isso vai se enquadrar. Mas, pelo jeito, a Prefeitura está com uma ideia até de financiar e receber isso parceladamente, o que é uma ideia fantástica. Então, em termos de apontamento técnico da legislação, eu não tive tempo de fazer a análise e o estudo, e eu gostaria de saber qual é o prazo que eu poderia, de repente, contribuir, juntamente com o registro de imóveis, para a proposta legislativa de vocês. Qual seria o nosso prazo? Hoje nós não temos um prazo, nós estamos fazendo a apresentação, até porque a gente elaborou a minuta de pessoa, a gente passou também por avaliação de prazos, de questionamentos, e a gente está trazendo exatamente para a população, para a gente ter um retorno para o caso de a gente ter que fazer alguma modificação antes de enviar ao legislativo. Então, a princípio, a gente ainda não tem um prazo, claro, digamos assim, que dentro desse mês... 3 anos.
Eu espero que não. A gente tem a ideia de ser um pouco mais sério. Eu já ia falar sobre isso, que vocês, por favor, não desistam, porque nós já participamos de outra reunião. 2022. Exato. 2022 aqui. E estamos até agora na negócio. Não, mas assim... Então, a gente está aqui, acho que para escutar vocês e também para fazer esse pedido de resiliência de vocês. Então, a gente sabe que não vai ser fácil, mas que é necessário. Mas a gente está atuando desde o início do ano, a gente está trabalhando nisso, se especializando. E a gente não desistiu até agora. Agora que está na parte dos finalmente, espero que a gente aguente. Força na peruca. Não, mas a gente poderia deixar um prazo, né? Até que a população traga pra gente. Não somente. Você acha que uns 30 dias você Com consegue certeza. Com certeza. Acho que a Câmara também fica de acordo uns 30 dias ainda. Poder tramitar pelas comissões e tiver ajustes e contribuições, eles chegam na forma de ofício retificativo, então nós não tem problema. Só mais uma colocação, que é muito importante que todos saibam, que saindo a regularização, isso vai direto para o registro de imóveis. Então, no primeiro momento, não tem escritura, não vai lá para o tabelionato. Vai sair essa certificação pela prefeitura, isso que vai ser registrado naquele prazo de 180 dias, mas depois, aí sim as pessoas podem negociar, vai ter o imóvel no seu nome, aí vão poder fazer novas escrituras. Então, o tabelionato unitário, ele participa diretamente só depois que tudo estiver regularizado. Mas dentro do trâmite, o que for possível, a gente vai estar contribuindo com vocês, então. Obrigada. Obrigada pela contribuição. Vai até o mandato de prefeito, depois vai terminar com essa de novo. Não, a lei ela vai ter um prazo para iniciar. Ou seja, por exemplo, esses 24 meses, né, é para as pessoas protocolarem o pedido. Exato. Então a pessoa tem que tomar a iniciativa de pedir o REURB nesse prazo. Talvez seja prorrogado, né? A gente vai ver conforme... Mas no nosso caso, primeiro, Deus acompanhou. Aí, quando lá, que não, já está ganho, já está pronto. Daí, como ver, não está pronto. Mas 8 anos que eu tenho pensando, eu não consegui legalizar. Entendeu? Aí tu chega ali, paguei, pronto, fazer o livramento, chega na hora do prefeito, volta lá, volta outro. Não, o seu lugar, o senhor é ali da Travessa Linhares. Aqueles casos ali, eu não sei se o senhor é o esposo da Rita ou não. Sim. É o senhor que é o esposo da Rita. É aquela situação que já foi explicado para ela, né? Ali, ou ela tentaria judicial, né? Através ou através do REURB. E outra, tem gente ali que conseguiu ano passado legalizar. Aí o cara não consegue, porque ele demorou um né? Como a gente já falou, outras vezes a gente não tem como responder por o que foi feito por outras pessoas. Então me diz, agora passa a lei, aí quando chega, vai aprovar a lei, para cadê prefeito, aí começa tudo de novo? Não, a lei é a lei vai ter o prazo dela e durante o prazo dela vai ser... No momento que a lei foi aprovada, independente de qual gestão ela foi aprovada, ela segue a sua vigência, ela segue valendo. Até porque vamos deixar assim bem claro, né, aqui, com exceção da Denise, né, que é a parte da gestão governamental, aqui todos somos técnicos. Né? Então, o nosso trabalho não é vinculado a nenhum prefeito. Né? A gestão teve essa iniciativa, que bom, que ótimo que a gestão teve essa iniciativa, mas o nosso trabalho ele vai ser técnico. Então, não é isso que o senhor colocou de, porque não interessa se é amiga de Delgado ou de Ciclano, as regras são as da lei para todo mundo. A gente sabe dessa situação. Qual é o raciocínio dele? Se essas três estão regularizadas, como elas fizeram, como é que está? Por que também não pode ser igual ao mesmo sistema? E essa é a pergunta dele. Eu entendo que seja a pergunta dele, mas a gente não tem como responder. Exatamente, eu acredito que, no caso daquela rua ali, por exemplo, essa feira é regularizada. O que foi feito? O que se apresentou? Qual foram os critérios? Ela
Aí é que tá, vereador. O senhor me desculpa discordar, mas não é porque alguém tenha feito talvez de uma forma equivocada que os técnicos vão fazer hoje. O que acontece? Aquilo ali uma base de raciocínio para trabalhar com as outras. Não, o senhor me desculpa discordar do senhor, mas a gente não trabalha com base de raciocínio de alguém que fez lá. A pessoa assinou o que ela fez, né? E se houver algum problema, quem responde por isso é ela. Nós avaliamos a lei, aplicamos a lei com base no que entendemos da lei, não com base no que outra pessoa fez. Não tenho dúvida quanto a isso. Só que as pessoas que estão ali têm posse, propriedade e ficha de matrícula e escritura. Que moram no mesmo ambiente que essas famílias moram. Esse é o critério que eu estou falando. Não quero flexibilizar nada. Não estou dando vantagem para eles, qualquer não. Apenas qual foi o raciocínio utilizado para Não, eu entendo. Entendeu? Baseado na lei, com certeza, é isso que eu estou querendo. Só isso. Então, mas hoje o caso técnico dele que foi apresentado lá, com a legislação que nós temos hoje, nós não conseguiríamos dar andamento. Por isso que o caso dele provavelmente vai entrar aqui no Rio. Só para contribuir, Viviana, é importante a participação do vereador, eu concordo com essa preocupação dele, e uma que vai resolver todas essas questões é a lei municipal do tributo que nós estamos discutindo, que vai nos nortear como implantar no município. Nós não vamos ter condições daqui a pouco, em 3 anos, colocar em todo o município, regularizar como a Tabeliano colocou aqui, que o município tem 70% de lojas informais no município. Mas eu acho que é um passo importante e a Câmara aqui, bem representada pelos 3 vereadores que estão aqui e os demais que não estão, vai contribuir também para melhorar esse projeto, se for o caso. A Câmara tem autonomia de apresentar emenda lá dentro da Casa Legislativa, mas o mais importante é o projeto entrar na Casa Legislativa depois desse debate aqui com vocês, dessa audiência pública, porque nós já colocamos, sim, na LDO, previsão orçamentária para nós tomar as devidas providências depois que a lei for aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito. Nós vamos nomear na administração a comissão conforme prevê na lei e vamos iniciar o processo dentro da lei, dentro da legalidade. Tem prazos a ser cumprido, a comissão vai fazer o levantamento, a gestão vai ajudar naquela questão de levar a política pública aonde se tem mais moradores, que vai atender melhor a população, o maior número possível. E aqui a gente diz, às vezes, a Vila Osório, a Coab, outros locais. Não é que a gente quer direcionar, mas é onde a gente sente a necessidade das pessoas, principalmente que se enquadram no reúbe social. E aonde tiver aquela pessoa que tem condições de pagar, se faz o misto. Mas no global, aquela questão do projeto ambiental que tem que se fazer, toda a topografia, o estudo do local, isso tudo tendo a lei, o município vai contratar técnicos que não têm capacidade de fazer isso para ser feito. E essa contratação vai ser dentro do processo licitatório. Não vai ser a moda A ou B ou C, não. Vai ser dentro do processo licitatório. Por isso que é um projeto demorado, mas de grande importância e de grande valia para nós dar o pontapé inicial. Eu acho que é um marco. Nós temos que iniciar o recurso do município. Seu Danilo, eu pergunto se o senhor está no nosso processo ali, que é da Learte, né? Nós contratamos engenheiro para ser por desmembramento, não deu, que era o caso que os da frente tinham a rua. Nós ali, por exemplo, eu digo a vocês, nós não passamos, acho que na baixa renda. Só que eu pergunto assim, eu sei que tem a participação da prefeitura, e se nós quiséssemos se reunir, com a prefeitura, nós temos um mapeamento, e nós, o engenheiro, fez todo o processo de medição, e daí nós demos azar que seu Guinto faleceu. O engenheiro tinha feito todo o processo. Aí eu pergunto assim, porque a gente está vendo, claro, vocês estão dando prioridade, agora tem que ter o primeiro. Nós sabemos disso, vai ter que ter o primeiro loteamento para liberar os outros, que deve ser mais fácil. Daí estão dando prioridade, claro, eu acho justo, tipo, para Osório, que eles devidas, claro, eles sofrem muito mais que nós, é verdade, mas não mentira. Só se nós quisermos pegar o nosso processo, levar na prefeitura
e chegar para vocês, ó, nós queremos entrar por REURB e nós queremos pagar. Um exemplo, né? Mas enquanto não tiver a lei, não se permite. Claro, não, depois da lei, Depois da lei, isso é possível. Porque assim, há duas situações, inclusive, outros moradores já foram no setor de projetos do município, já conversaram com o engenheiro, já conversaram aí com o diretor de planejamento. Isso, o que não foi possível, desculpa me interromper, até para nós tocar a reunião, é porque não tem uma lei municipal. E nós queremos, no momento que tivesse a lei municipal, eu moro no loteamento aqui, tenho condições de pagar esse loteamento, meus vizinhos têm condições de pagar, nós vamos marcar os custos, vamos contratar a topografia para fazer todo o projeto necessário e vamos legalizar o nosso loteamento. O REURB social é específico, daí vai ter a faixa de renda previsto dentro da lei, aquelas pessoas que são isentas de taxas, que o município vai ter o interesse sim, social de legalizar, e nós não visamos só a arrecadação. A gente quer legalizar para dar dignidade para as pessoas, para que a pessoa se sinta empoderada, que pese. Quem não sonha em ter sua escritura, poder ir na Caixa Federal, fazer um financiamento para ampliar sua casa, o querer vender a hora que quiser, fazer um averbamento. Mas o processo inicial de quem não tem escritura é fazer a certificação de posse e escriturar o terreno. E o processo de escritura, e a tabela me corrija aqui, para quem se enquadra dentro dos critérios da lei do REURB social, é isento de taxa de TPVI, da questão da taxa de escritura. Não, já foge um pouco, porque eu não sou técnico dessa área. Mas se eu estiver errado, a senhora me corrige. Fazer a lei, a gente tem que fazer a lei. Não, mas nós estamos discutindo que a lei já existe um esboço, isso é uma previsão legal de nós fazer uma audiência pública, conversar com a população, a Câmara, depois que receber o projeto lá, pode também fazer mais audiência pública para ouvir melhor também, se for necessário, e aí se aprova a lei. Depois de aprovada a lei, aí sim nós temos um princípio norteador dentro da legalidade para a gestão iniciar os processos. Só perguntei para ver se nós poderíamos. Sim. A partir do momento que estiver vigente, né, apesar do município, claro, tem algumas urgências, mas as pessoas poderão protocolar. E, claro, conforme a ordem do protocolo, vai também entrando na lista das prioridades. Levando em consideração ali a brincadeira, né, da senhora, a sua esposa, né, a última vez que esteve lá, que até fui, não sei se a última vez que ela esteve lá, mas teve um dia que eu atendi, até que ela estava bem apavorada. Vai, tá falando que vai levar 2 anos. E eu disse pra ela, não, a gente está trabalhando, não é para levar 2 anos. Esse ano a gente quer, né, em alguns meses a gente quer finalizar. Então estamos com o projeto aqui, já em fase final, né, então, para ver como a gente não está mentindo, né, a gente está já com o projeto em fase final, daqui a pouco vai sair, né, mas acalmem o coração, vamos lá, vai dar tudo certo. Aquele dia que nós fizemos lá, né, desculpa, teve uma lá da prefeitura, por que não é da judicial? Porque no caso nós estava no Ministério Público, nós ganhamos. E ela disse, da judicial que é mais rápido que o Ministério Público. Por quê? Se nós já ganhamos no Ministério Público. É que o Ministério Público, na verdade, ele não vai ter todo esse condão aí, né? O judicial é uma outra situação. Mas enfim, né? Então, não cabe ao caso. O senhor tinha levantado a mão? Sim. Algumas. Tá. Primeiro, como ele disse, se o terreno já tiver com um processo de uso capião, por exemplo, não é abarcado. É isso, né? Se ele tiver com um processo de uso capião, acredito que nem vai ter interesse em participar, né? Não sei se ele vai abrir Não, depende. Digamos que eu acabei de entrar com o processo. Isso vai demorar um tempinho ainda, né? Ao final da uso capião, tu tens o título de propriedade. Sim. Então tu estás Ou não, sim ou não. Sim ou não, exato. Mas nesse caso aí, é sim, com certeza. Então, se eu já tiver com o meu processo de uso capião, eu vou poder entrar no REURB? Né, a gente técnico agora, né, Resistência, exato. Caso existir da ação, né, e entra a parte administrativa. Mas tem questão de avaliar também. São coisas que a gente tem que avaliar cada caso a caso. Até porque, às vezes, a situação, né, do uso capião, às vezes, por uso capião vai ser viável, e
E na lei do REURB não, então é importante que a E pessoa se outra coisa informar é a antes. questão da consolidação. O prazo de consolidação aqui, ele, ao meu ver, ele é geral. Por exemplo, eu teria 2016, nós temos aqui praticamente 9 anos. Teve um artigo da lei que agora eu estou falando aqui, mas não lembro qual o artigo, que vai dizer que as demais situações consolidadas posterior a 2016, elas continuarão na condição de posse e não adentro em propriedade. Algo que a via da uso capião, fosse ela judicial ou extrajudicial, eu deveria estar que pode ser feito também de forma extrajudicial. Tu tem a uso capião ordinária no prazo de 5 anos. Mas então, claro, de posse, né? Esse prazo, né, ele é de consolidação fundiária, né? Então, se a pessoa tinha ali uma casinha e fez melhorias na casinha, naquele mesmo terreno, né, isso não interfere, é a consolidação fundiária. Não, tudo bem, mas se ela tem ali esse Sim, imóvel, só para deixar para as pessoas não... há 7 anos, por exemplo, ela não se enquadraria, ela não seria Exato. proveitoso para ela não seria beneficiada pela lei do REURB. É importante que as pessoas tomem conhecimento, porque depois, né, não se sabe a cadeia concessória, nem se tem cadeia concessória. Então ela vai achar que está abarcada pela REURB, quando na verdade não está, e teria que mover esse procedimento pela via extrajudicial ou judicial normal da uso capião. Exato. Por isso que é importante, né? Vai ter que escolher, mas avaliar antes se realmente entra no benefício da REURB. Tá, então simplificando, se eu estou com o processo do uso capião, eu vou até vocês e vejo qual que vale mais a pena para mim. Isso? Pode ir lá, ver se vai entrar, né? Se enquadra, e aí decidir, claro. Mas para poder protocolar o processo, ele vai ter que ir o campeão daí, sim. Aham. Eu estava no Conselho de Habitação quando eles tiveram as reuniões lá em 2022. E uma coisa que a gente decidiu na época era que o ideal é que essa audiência pública fosse descentralizada, para vocês ouvirem todas as situações de todas as partes de Itaara, né? Na Itelvina, no 23, nos Minelos. Isso não seria possível e mais efetivo para vocês criarem um projeto que abraçasse a cidade inteira? Tu disse refazer essa audiência que nós temos em vários locais? Em vários locais da cidade. Não tem problema, é uma possibilidade. Se a população quiser que seja feito, a gente está aberto a fazer. Uhum. Agora, o mais preocupante que eu vi do projeto, eu não ouvi falar em lugar algum o Conselho de Habitação. E ao invés, nós temos essa comissão que é criada para analisar os projetos. É Itaara. Então eu vejo aqui uma chance imensa de terrenos esquentados, porque não tem nenhum escrutínio popular. Então não seria interessante o Conselho de Habitação, que a gente já tem no município, ser incluído nesse processo? Olha, até tem que avaliar, porque assim, ó, na questão dessa comissão, né, ela vai seguir o regramento da lei da composição. Eu não lembro agora, sinceramente. Mas eu sei que da parte da prefeitura, do administrativo, vão ser de técnicos. Então, que ainda vão estar sob o tapete da gestão municipal. Não, mas aí Mas há um desculpa, equívoco. Rogério, a gestão não pede nada que é ilegal para os técnicos. E os técnicos... E mesmo se pedir... Se você pedisse, não iria dizer numa audiência pública também, né, Zener? Está em cima da gestão, então acho que essa coisa tem que ser bem colocada. Não, e mesmo se pedisse, não seria... Jamais alguém da gestão vai pedir uma ilegalidade no técnico, que ele não vai executar, porque pedido ilegal não se executa, ordem ilegal não se executa. Porque, na verdade, o que acontece? Como Então, foi o que foi falado... Eu digo que se executa e se pede, mas vai. Não, o que foi falado agora há pouco, né? No caso ali, se houve alguém que em algum momento assinou algo que no entendimento dele era legal, mas hoje a equipe técnica avalia e não enquadra na lei, a equipe técnica não faz. Porque quem assina é a equipe técnica. Mas é justamente por isso que a gente precisa do escrutínio popular.
para não ficar nessa dúvida de ficar dentro. Popular, Rogério, não existe uma lei ainda, Zenir. Santa Maria tem depois de ter uma lei, aí acabou o escrutínio popular. Com base na lei federal, a única lei municipal que tem lá em Santa Maria é uma lei que estipula a renda per capita, a renda social do município. Nós aqui, ó, estamos ouvindo vocês, depois tem a Câmara. Se nós tiver que ir lá em outras comunidades, como nossa sugestão é bem-vinda, nós vamos fazer mais reunião, não tem problema nenhum. Para dar, assim, quanto mais transparência e mais fazer tudo dentro da legalidade. Deixa eu entender. Então você não quer que tenha um conselho analisando os projetos? Não, eu não sou contra o conselho, não sou contra o conselho. Se tiver previsão legal na lei que tem que ter o conselho, a comissão vai nos dizer. Mas aí tu vai ter que analisar a natureza jurídica do conselho, se ele for deliberativo e essa situação impacta ele, pela natureza deliberativa, ele teria que participar. Na verdade, eu vejo que a óptica está a partir do conselho. Agora eu fiquei até com um pouco atrás da orelha, agora é que eu acho que tem que ter um conselho mesmo. Se ele for apenas consultivo, mas se ele for consultivo e deliberativo, e aí o assunto for afeto a ele, então ele vai precisar deliberar, ser consultado e deliberar. Então eu analisaria esta pergunta sob a ótica da natureza do conselho. Porque, inclusive, o Conselho de Habitação de Interesse Social, ele tem o poder de chamar essa comissão, de contratar as análises, bater, se está valendo mesmo o que a prefeitura está falando, e pelos representantes da população, não por meia dúzia ali dentro de uma sala dentro da prefeitura. O conselho ainda tem uma paridade, né? Sim. Então, mas tem o escrutínio popular. A comissão técnica, na verdade, ela não está nem vinculada nesse projeto de lei. Ela vai ser criada por um projeto de lei apartado. Então, salvo engano, o Conselho de Habitação é deliberativo. Salvo engano, é deliberativo. Nada impede que nesse projeto de lei que a gente vai criar essa comissão seja incluído, nada impede. Inclusive, é por isso que a gente faz a audiência pública. Eu gostaria. Porque realmente, às vezes a gente faz e coisas passam. E é normal. Então é isso que a gente precisa. Você espere o pior e vai ser um pouquinho pior. Mas se tem alguma opinião, a gente quer que seja trazido. A gente quer fazer o correto. Mais uma minha. Esse valor, vocês não vão conseguir pegar muita gente, né? Se a intenção é regularizar o máximo possível, não tem como aumentar esse valor, porque meio salário per capita, se tem um casal e cada um recebe um salário e meio, já não consegue regularizar pelo social e não vai regularizar pelo normal, porque não sobra dinheiro. Então, se a intenção é regularizar o máximo possível, não é melhor aumentar? Porque, complementando, se a prefeitura tiver a intenção de financiar, vai levar calote, ninguém vai pagar. Nenhuma dessas tentativas deu certo, né? O Banco da Terra, outros tipos de financiamento, até mesmo as Coab levam calote. Então, não é melhor de uma vez tentar abraçar o máximo possível? É que eu acho que acima de tudo, e agora é realmente uma opinião pessoal, acima de tudo a gente tem que, num primeiro momento, ter consciência de que em Itara são muitos e muitos casos que precisarão recorrer ao REURB. 70%. Não, porque alguns cairão também na lei de regularização. Então não é 70% na lei do REURB. Mas... Teria uma estimativa? Não temos a estimativa nesse momento. Mas o que acontece? Nós também temos a consciência de que nós temos um orçamento e uma lei de responsabilidade fiscal para cumprir. Então a gente não pode querer abraçar tudo sem nenhum critério. Se for levar calote, bom, o que o município pode fazer de maneira legal é isso hoje, né? Então, pode ser que durante o decorrer ainda desse projeto a Câmara nos auxilie a achar uma maneira de majorar, pode ser, né? Nós não estamos aqui com uma pá cravada dizendo é aqui e deu. Não, nós estamos trazendo o que nós conseguimos estudar, debater e trazer até o momento. Né?
Se houver uma forma de conseguir abarcar ainda mais pessoas, hoje a gente trouxe o que é seguro para que consigamos ajudar a população e que não traga algum comprometimento fiscal. Liliana, e para se colocaste agora desse auxílio da Câmara, nesta análise, vocês trabalham com números, nós também. Então, para que nós possamos auxiliar, talvez na melhoria desse valor mínimo colocado, nós minimamente precisaríamos também ter uma expectativa, ainda que não seja um número, né, fidedigno daquela necessidade, mas pelo menos termos um norte de famílias e a média da sua faixa de renda, para que a gente possa imaginar também poder até prever um universo de pessoas que, num primeiro momento, poderiam ser contempladas pela lei. Porque certamente essa cobrança também virá sobre os vereadores. Eu acredito que a assistência social possa ajudar nisso. Porque com o transporte público, por exemplo, o transporte escolar, nós tivemos ali o subsídio do transporte, que foi subsidiado, se eu não me engano, ficou algo em 5 salários, talvez? Ou 5 mil reais, 7 mil reais. 5 mil. Então, veja, né, que há uma discrepância muito grande daquilo que se considera baixa renda. E essa discrepância não pode ser admitida quando a gente tem um assunto de muito maior importância e envergadura que é aguardado por essa comunidade há décadas. Então é importante que haja um equilíbrio nisso que se considera, porque daqui a pouco tu vai ter... Eu digo isso para evitar leis e projetos de leis meramente populistas, entende? Aí, quando me interessa atingir uma grande gama, eu vou ali e abro um leque de opções e oportunidades. Bom, mas quando efetivamente eu tenho que entregar algo como política pública para o município, então eu me reservo a 3%, 4%. E nesse sentido, eu como vereador, como representante do povo, é algo que eu vou levar muito em consideração. Então, para que eu possa ter a minha análise, eu preciso que vocês me abasteçam com dados. Minimamente. Eu sei que não vai ser aquele estudo, né, amplo, mas pelo menos alguma coisa de números a gente vai precisar para poder concordar. Eu acredito que a assistência vai poder ajudar. Sim, me permite apenas para contribuir na pergunta da resposta. Esse quesito do projeto de lei que fala sobre a renda, ele foi buscado nos órgãos que nos dão assistência. Então, nós temos um parecer jurídico, ele está aqui à disposição do IGAN, onde na confecção do projeto pelos técnicos foi solicitado o que seria o ideal, né? E o IGAN no parecer nos colocou que o ideal seria como renda per capita meio salário mínimo. Então nós buscamos e no nosso projeto é para isso que serve essa conversa que nós estamos tendo hoje. Mas ele tem que ser aplicado na totalidade de tudo aquilo. Em todos os universos que tu for analisar a hipossuficiência, o critério deveria ser... Hoje pela manhã, na verdade, o quesito mais questionado entre nós foi em relação à renda per capita. Todos esses tudo que foi falado agora pela senhora, pelo Rogério, em relação vai abranger um número menor de pessoas, vai deixar algumas pessoas de fora, tudo isso nós fizemos hoje no ponto dos lápis pela manhã. E realmente é uma situação que vai pegar um número menor de pessoas com a renda per capita de meio salário. Mas é seguindo o parecer, né? Mas nada que não possa ser... Mas tem um detalhe, que esse parecer é uma sugestão legal, né? Não é uma solução ideal que vocês vão ter dentro de cada comunidade. Que aí vocês vão ver. Eu iniciei a minha fala falando isso, né? Que é um parecer. Então, o parecer ele opina. Né? Por isso que vai passar pela Câmara de Vereadores. A população pode, se tiver pode chegar até a Prefeitura Municipal e se reunir. Nós estaremos abertos para vocês, no setor de projetos, qualquer um dos técnicos, a qualquer momento. Nós fizemos um estudo e achamos que a renda per capita não tem que ser meio salário mínimo, tem que ser R$300 por cabeça. Falando no linguajar bem simples, não tem problema, nós vamos receber a opinião de vocês e vamos ver o que nós podemos abarcar.
reforço o que a colega Bibiana falou. Nós temos que dar o passo conforme também da nossa perna. Claro, se eu entendo que se a gestão pudesse, ela seria a reúbe social para todos. Levantaríamos a renda lá em cima e até aqueles que não se enquadram poderiam se enquadrar. Mas entendo que não é essa a ideia. Temos uma responsabilidade fiscal, né? Temos uma técnica fiscal que pode falar bem melhor sobre isso. Mas é exatamente para contribuir. Temos que parecer, essa renda per capita surgiu através de um pedido, através de uma orientação. Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem aqui parecer. A senhora deseja falar? Analisando os apontamentos, né, dos colegas aqui presentes, não foi feito um estudo social para ver se essa renda teria participantes. Isso não foi feito ainda, né? Estudo social, não. Né? O que aconteceu foi a gente entre secretarias, né, conversou para chegar numa conclusão de... Porque no primeiro momento a gente até tinha tentado estudar uma renda maior e quando a gente soube a quantidade de pessoas inscritas no CAD único com aquela renda, a gente, opa, não dá, né? Então, é essa situação. É a questão de realmente cuidar do tamanho da perna, né? Aí depende, né? Se for da tua perna ou do Zenir, tem uma diferença imensa, né? Aonde vocês vão chegar. No início desse projeto, nós até colocamos os agentes de saúde que fazem o trabalho, né, desses núcleos, aonde eles levaram para nós essas informações da renda familiar, na verdade, né, de cada família, sem dúvida. E chegamos a um número que seria, também não iria abranger muitas pessoas. A partir dessa informação que nós fomos em busca do parecer. Me parece que a maioria dos municípios, né, o grande número de REURB, ele não é o social, é mais o especial mesmo, né? Então, é algo que o município vai arcar com uma parte, mas que as comunidades, elas precisam se unir. O que eu digo isso, né? Hoje em Santa Maria tem 47 projetos em andamento e eles não são sociais. Então, claro que o social é o melhor para as pessoas envolvidas, né? Mas nem sempre isso é possível. Mas um detalhe importante que eu acho que a gente tem que deixar bem evidente é que a usucapião, ela é uma análise específica de uma pessoa. A REURB, ela é uma situação consolidada como um tempo, né? Tem que ter comunitária, exatamente, comunitário. É aquilo que já está ocorrendo e já estava consolidado lá em 2016. Né? Então, são formas de regularização diferentes. A usucapião a gente analisa os requisitos para aquela pessoa, independente do coletivo. Então, me parece que são formas que... Na verdade, não, porque aqui a gente está falando do fim, né? E o fim das duas é o mesmo. Agora, o caminho é que aí vai diferir. Porque... Quer dizer que tem situações, por exemplo, se não é um núcleo urbano, não vai ser... Sim, eu entendo, mas a questão era de eu estar com o usucapião e dentro de uma ZEIS, né? Essa é que era a questão. Então, se eu tô com o meu usucapião rolando, mas eu quero participar daquela zona que ele está criando. Na verdade, eu até fico na dúvida se vai ser obrigado mesmo a abrir mão. Não, aí é que ela diz, de um caso a caso. O que acontece no caso dela que está rolando? E aí sim vai ser beneficiada, mas nesse caso, e esses meses são consequência do que quiser. Mas me parece que não vai Isso é mais vantajoso. Isso, essa que era a dúvida. Se daí vai até vocês analisam a questão e é melhor você pausar isso e vão pelo REURB. Se for mais vantajoso, muitíssimo achar que tudo faz parte. Quanto ao valor, e que você comentou que a maioria não é o social, né? Lá, eu vou dar um exemplo para vocês da Itelvina. Quando estava para morrer o Plínio, que era o responsável por toda a Itelvina ali, ele pegou um corretor e foram passando de casa em casa para regularizar os imóveis só pelo custo do cartório. Dava em torno aí uns 3, 4 mil. Não conseguiu ninguém.
Então, se o valor for, se a maioria tiver abarcada fora do social, a gente não vai conseguir pegar uma quantidade, olha, expressiva nenhuma. Eu acho que se for à vista, realmente, talvez seja mais complicado. Mas se houver a possibilidade, como há a intenção de que o município, né, adiante o valor que seja reposto, né, eu acredito que fique bem mais leve. Né? Porque, eu não sei, minha casa é financiada, à vista eu não teria condições de comprar. Mas financiada eu tive. A minha né? também. Então, é aquilo. Eu acredito que dentro das possibilidades, né, essa é o que a gente encontrou de melhor opção. Mas a gente está aqui justamente para abrir, para todos trazerem, né, posições, porque ninguém quer dono da verdade. Né? Aqui é o estudo que a gente fez até o momento. Então, quem tiver contribuições para trazer, serão muito bem-vindas. Né? E também não pode ser inócua, né, a legislação. Se não abarcar ninguém, Sim. não tem nova legislação. Por isso que a gente, Não, mas alguém vai abarcar. Tem pessoas que com certeza entram aí nesse quesito. porque é bem baixo mesmo, né? Hoje, o custo de vida é elevadíssimo. E fica uma margem muito grande de pessoas que não entram no social e que não têm condições de O arcar. município ele tem um retorno muito grande de IPTU e de ITBI nos anos subsequentes, né? Então, realmente é um cálculo que precisa ser feito, mas é difícil chegar nesse número, né? Não cabe a nós, né? Porque eu digo, enquanto eu partícipe desse processo, não consigo chegar nesse valor, mas tem que ser em algo que seja efetivo, que possa trazer benefícios para a população e o município a longo prazo vai ter um resultado, vai colher os frutos dessa regularização. E para de se preocupar com responsabilidade fiscal, vai pro prefeito. Manda ver, toca isso aí, cara. O projeto ainda está sem número, sem nada. Todas as acréscimos são importantes. A equipe está aqui para receber sugestões, adequações, melhorias. Assim como chegar na Câmara, eu acho que vai ser um consenso lá na Câmara, vamos fazer uma audiência pública também para tratar desse assunto. Se ela tiver que ser itinerante, com certeza os vereadores vão concordar, né? A gente propôs. O que precisa agora é de um espaço dos senhores para receberem por e-mail, de qualquer meio, sugestões ao projeto. E aí receberem a resposta também do sim ou não, de forma... A gente poderia fazer um e-mail, né? Eu acho que poderia fazer, né? E aí a gente divulga esse e-mail e aí a gente recebe as informações. Coloca um link facilitado ali também, Flávia. Porque assim, ó, aquele outro tem 2 anexos. Sim, né? embaixo. E um deles, quando tu tenta abrir, por exemplo, eu só consigo abrir ele pelo computador, pelo telefone. Quando tu tenta abrir ele pelo computador, ele buga. Todo bugado. Ninguém consegue abrir. Aí ele fica com uma linguagem... vai passar. Alienígena. Coisas de informática. Coisa de informática. Mas no celular, aí eu fico no celular e passo no computador. Um link de fácil acesso. Cria um reuse, bem, que as pessoas deixem o site da prefeitura e possam já de pronto baixar para que elas tenham conhecimento. Muitos achavam que o processo de ato ainda seria redigido, quando na verdade ele já está disponível. Então, se isso fosse mais divulgado, as pessoas já poderiam chegar hoje aqui, das muitas outras vezes que vão se reunir, com um maior número de informações, porque tem um livro, né? Já, algumas perguntas feitas já eram respostas que estavam dentro do próprio. Sim, exato. É o próprio Ministério Público, né, que poderia participar do próximo encontro. A OAB tem comissões muito interessantes também, poderia fazer, né? É interessante seria a OAB. Tem conselho? Tem. Não participa? A Maria, nossa interlocutora lá. Tem os outros projetos, né? Na verdade, quando terminar aqui, daí aquele tranquilo. rapidinho. Aquele de interesse social total. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Quer perguntar mais alguma coisa sobre esse projeto? Não, eu vou falar pela vida também do Aquário lá. Assim, essa parte do meio salário. Nós estamos da Aquário, mas ninguém não tem, não faço nunca. Porque o pessoal lá, todo mundo trabalha. Quem trabalha ganha mais um salário. Essa mulher trabalha, eu trabalho. Não tem como tu viver na casa com esse das pessoas. Não existe. Uma criança nessa
ganho benefício. Daí a gente deu pelo menos que o meu marido consegue trabalhar e ganhar, e eu Não, mas vai colocar o valor declarado lá no cadastro único. Não é o do benefício. Não, mas lá consta lá o que ele no cadastro único tem que constar o dele também. Sim, não, mas o valor que consta no cadastro único, por exemplo, se recebe Bolsa Família, recebe o valor de conta que ganha. O benefício dele no BPC. Consta o BPC dele mais como meu marido. Mas o Bolsa Família é maior do que esse meio salário. E como a gente não vive nem com o salário desse meio que a gente deve fora. Esse meio dá menos que o salário que eu Na verdade, o que a gente pode deixar claro para vocês que esse requisito da renda per capita, ele vai ser. Isso é certo, um cálculo bem grosseiro hoje, numa família que ganha R$3.000 e tem 3 pessoas numa residência, ela já não faz. Primeiramente surgiu isso aí porque as declarações no cadastro único, né, trariam alguns quantos que ficariam beneficiados. Né? Então talvez esteja desatualizado lá, não sei, porque a nossa visão foi nesse sentido. Né? Outro requisito, assim, ó, a Coab, ela é dos anos 2000, sabe, começou a morar lá, tem uma graça, foi no ano 2000, né? Faz 26 anos que faz. O pessoal falava assim agora, né? 26 anos. O pessoal tem de papel lá, um papel do CRAS, escrito lá com 4 linhas. O pessoal tem. E nós temos um problema sério lá, pessoal. Porque a Coab tem 4 moradores que são desde o começo. O restante, tudo foi comprado. Eu, a minha casa, eu comprei. A maioria comprou. E eu fiz papel. Mas o pessoal tem problema para regularizar tanto a água, mas luz. Tem muito pessoal que fez um curso do vizinho, porque não consegue botar luz na casa. Não consegue. Vamos dizer requisito ali. Então o pessoal tem só a água. O único que tem é a água. Não tem ninguém, não tem mais nem nada. Não, aquilo ali foi até esse requisito aí da luz, na verdade, é a energia elétrica passando. E quando a gente fala, assim, são aqueles lugares que as pessoas já estão lá com água, com luz, é porque são pessoas que já estão lá realmente instaladas desde 2016. Não, então, de maneira fundiária, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa comprou a posse ali, digamos em 2010, era uma casinha de madeira e agora conseguiu construir uma casinha de material. Então, é a posse fundiária que vai contabilizar nesse prazo até 2016. Então, é nesse sentido. Existe um outro projeto que não é o REURB, né? Que chama o Projeto Terra, que é desenvolvido pelo Tribunal de Justiça. E um braço desse Projeto Terra é o Projeto Terra Eu Sou Coab. Então, é um projeto de titulação e não propriamente de regularização. Mas existem outras possibilidades que talvez ali para a Vila Etelvina poderiam ser pensadas também. E esse Projeto Terra, em parceria com o Tribunal de Justiça e com a Serventia, são 5 registradores do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem critérios ainda mais flexíveis do que a REURB. Então, de repente, poderia ser o caso do município de Itaara querer participar desse projeto Terra também. Eu não analisei esse projeto. Só para contribuir para a senhora, nós já manifestamos o interesse do Tribunal de Justiça, já escrevemos no município de Itaara, estamos aguardando somente o retorno do Tribunal de Justiça para nós assinar o convênio desse projeto. Isso aí. Amanhã eu estarei juntamente com a Corregedoria e falarei que a gente inclusive, é um projeto que a base, que a juíza que coordena esse projeto, ela é no litoral. Isso, para Mandarim. Isso. Nós cadastramos no município, o município está cadastrado e nós estamos aguardando o retorno do Tribunal de Justiça. É uma terceira via esse projeto. Isso aí. Então, que bom saber que o município se cadastrou, porque amanhã eu vou conversar sobre isso. Porque, se ela puder nos auxiliar, o município está cadastrado. Com certeza. Pode ser mais fácil, porque ela foi uma coisa que foi doada pela prefeitura já. Inclusive, hoje a gente fez um mutirão enorme para regularizar as Coabs de Santa Maria. Então, daqui a pouco a gente pode fazer esse mutirão aqui, na Coab. Sim, porque a gente já foi dado até mais prático, né? Já estava submetido. Tem a comunidade, os representantes
Sim. Mais algum questionamento sobre esse? Então, saindo daqui, a gente pode encaminhar na prefeitura. Como é que é? Ainda não. Nós estamos conversando aqui, analisando um projeto de lei que os técnicos trouxeram. Com todas essas ideias que foram dadas, esse projeto certamente ele vai ter algumas alterações. Das ideias de vocês, das ideias de todos, vai para a Câmara de Vereadores, das ideias dos vereadores. Depois, sim, esse projeto de lei vai ser votado na Câmara de Vereadores. Se for aprovado, aí sanciona-se a lei, aí sim. Aí vai se transformar na lei. Não tem um caminho ainda, tem um caminho. Mas a população ela vai estar sempre bem avisada através dos nossos meios. Nós estamos nos esforçando muito para que todos vocês sejam alcançados, né, nessa parte de informação. Já estamos na responsabilidade de criar esse meio que a vereadora ali solicitou para que vocês possam ter acesso. Qualquer dúvida, ligar para a Prefeitura Municipal, ir até ali, o setor de projetos, o nosso horário é portas abertas, do início das 8 até o horário final. Obrigado. Alguém mais? Tranquilo? Então, vou passar a explanação do segundo tema, né? Que é um projeto de lei para alteração de um dispositivo do Código de Obras. Isso é algo bem simples, na verdade, né? Mas como envolve a questão, né, urbanística, foi trazido junto. Hoje, a legislação municipal, o Código de Obras, ele prevê que a altura máxima do muro frontal seja de 80 centímetros. Sendo que a partir disso possa ser apenas tela, grade, coisas permeáveis, né? Visualização permeável. E os laterais e frontais, 3 metros. Desculpa, e de fundos, 3 metros. Oi? O muro, isso. Esse é um outro projeto de lei. Então, a intenção é que seja feita a alteração, permitindo que todos os muros possam atingir até 3 metros. Tá? A iniciativa desse projeto se deu em função das escolas, tá? Porque as escolas elas possuem um muro que está fora do regramento, né? E não há intenção de diminuir por questão que se considera de segurança, né? De que não possa chegar alguém na cerca, alcançar alguma coisa para a criança, enfim. E aí, o debate do atendimento, não, mas na verdade, se caminhar por Itaara, tem muito muro mais alto. Tem, inclusive, projetos que entram para regularização, que o que barra é o muro que está fora. Então, está indo, né, essa possibilidade de alteração para que seja parelho 3 metros de altura, né? Ninguém é obrigado a fazer com 3 metros de altura, obviamente, né? Mas para conseguir facilitar, né, a questão para todos. E não sei se alguém tem alguma pergunta. Aplaudo muito, porque quando passaram essas leis complementares, é o que a gente bateu para os vereadores. Como é que lá na Iteuvina eu vou colocar um muro de 80 centímetros? Lá no Rincão dos Minérios, lá no Ibicuí. E então, só aplaudir. Bom senso. Alguém tem alguma dúvida a respeito? Tá, então seria isso. Não sei se há alguma outra dúvida geral. Tem janta? Depende, se o senhor vai pagar, eu acho que a gente consegue algum lugar que abra aí, todo mundo vai. Então. Muito bem, seria isso. Agradecemos a todos que vieram e a gente fica à disposição na prefeitura e no e-mail que vai ser disponibilizado nos canais oficiais. Pessoal, reforçar para vocês o nosso horário, tá? De segunda, quarta e sexta, das 8 horas da manhã até as 14h30. E terça e quinta, das 8 horas da manhã até as 15h30. Desculpa, 14 horas. E terça e quinta até as 15h30. Então, o setor de projetos, que certamente as dúvidas de vocês vão ter nesse setor, dentro desse horário que nós trabalhamos. Não vão voltar às 8 horas? Não vão voltar às 8 horas? Mas tem alguns vereadores, vamos perguntar para eles. Eles não podem ingerir nem vocês, são servidores do executivo. Pergunta pro Zedeiro, ó. Olha lá o minhoca, ó.
Pergunta pra eles. Não força a Rogério para jogar de verão aí.